Fala aí, pessoal. A gente vai continuar, então, resolvendo algumas questões sobre Grécia, ok? Sobre Roma também, que vai aparecer alguma coisa aqui. A gente continuar fazendo aí um esclarecimento, tirando algumas dúvidas, comentando alguns conceitos importantes sobre esse assunto que é a antiguidade clássica. Tranquilo? Então, vamos partir para a nossa lista sobre a antiguidade, para a gente poder fazer comentários. Então, pessoal, tá aí, ó. Vocês já estão vendo a lista com as questões, a tela está aí. Então, vamos fazer a partir da questão número 15, certinho? Então, vamos lá. A civilização grega apresentou unidade cultural e fragmentação política. Principalmente, né, pessoal, só para fazer um comentário, essa unidade cultural grega, ela muito mais se encontrava no campo da língua, por exemplo, todos falavam grego, né? Só para citar um exemplo aí. Bom, sobre o assunto, sobre então essa unidade cultural e essa fragmentação política, assinale a correta. Letra A. Quando as tribos arianas e indo-europeias dos aqueus, eólios, jônios e dórios penetraram na Grécia, encontraram a região desabitada. Pessoal, a gente pode parar aí. Porque essas regiões, né, que os gregos foram, os primeiros gregos, né, os gregos primitivos, vamos chamar assim, essas primeiras áreas que eles foram encontrando no mar, através da navegação, das chamadas diásporas, elas não estavam desabitadas. Pelo contrário, estavam habitadas com povos não gregos e da fusão desses povos foram surgindo os gregos, como a gente vem a conhecer. Né? Então, o povo grego, lembrando, é um povo híbrido, é um povo misturado, graças a cada migração, a cada diáspora e a cada nova terra encontrada e dominada por eles, que não estava desabitada. Certinho? Letra B. Então vamos lá para falar o seguinte. A conquista da Grécia por Felipe II da Macedônia foi anterior ao domínio romano na região. Sim, né, pessoal? Lá no final da Grécia, com as invasões que acontecem, os macedônios, através de Filipe e depois Alexandre, dominam a Grécia. Posteriormente é que Roma surge. Então a letra B responde, vamos eliminar a C, a D e a E. Olha a C. Apenas e Esparta, as principais polis gregas, foram igualmente fundadas pelos descendentes dos eólios. Não, pessoal. Os povos que originaram Atenas foram diferentes dos povos que originaram Esparta. Principalmente, a gente tem isso devido à diferença cultural que há entre Atenas e Esparta. Ok? Atenas tem mais origem jônica, Esparta tem mais origem dórica, guerreira. Então, não foram os mesmos povos. Inclusive, a gente pode eliminar por aí. Letra D. Tanto Atenas quanto Esparta implementaram governos tipicamente democráticos. Esparta não, né, gente? Letra E. A agressividade das polis, ou cidades-estados de Tebas e Corinto, provocou a primeira onda colonizadora grega. Não, gente. Quando a gente tem Tebas, Corinto e outras polis gregas, a gente já tem o processo de colonização desenvolvido há muito tempo. Né? Então eu não tenho que ter primeiro as cidades para depois ter a colonização. As cidades são fruto do próprio desenvolvimento do processo de colonização. Okay? Então essa foi a letra C mesmo, né? A 15. Perdão, a letra B, né? A 15. Estou voltando aqui. Mesmo. A C a gente eliminou porque Esparta e Atenas não foram fundadas pelos mesmos povos. Letra B de bola. Questão 16, pessoal. Ela coloca o seguinte. As chamadas guerras médicas, lembram delas, pessoal? Então, rapidamente, ó. A Guerra do Peloponeso foi a Guerra Civil Grega. Liga de Delos, liderada por Atenas, Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. As guerras médicas foram as guerras dos atenienses, principalmente, né, mas de gregos em geral, contra os persas, que tentavam invadir a região, inclusive antes da Guerra do Peloponeso.
Foi, inclusive, que levou à formação das confederações ou ligas. Né? Então, vamos lá. As guerras médicas contra os persas no século V a.C. condicionaram uma série de transformações políticas, econômicas e sociais no mundo grego. Dentre essas transformações, é correto apontar. Vocês têm que lembrar que Atenas se fortaleceu muito após ganhar dos persas, né? Vamos lá, então. Letra A, da nossa número 16, né? A consolidação da hegemonia de Esparta, de Atenas, né, gente? Não de Esparta. B, a relativa decadência comercial de Atenas. Não, decadência não. Fortalecimento comercial de Atenas. Letra C, a formação da Confederação de Delos. Ok, tá legal, hein? Uma liga militar de forças terrestres comandada por Esparta. Não, por Atenas. Letra D, a intensificação da luta interna entre os partidos democrático e aristocrático em Atenas. E isso já foi importante, né, gente? Por quê? Havia, inclusive, uma discussão em Atenas sobre o excessivo crescimento e fortalecimento da polis, né? Após vencer as guerras médicas, Atenas não desfez a Liga de Delos. E isso gerou problemas e questionamentos. Então a letra D está interessante. Letra E, a substituição do domínio econômico do setor agrícola pelo comercial em Esparta. Não. Tudo que diz respeito a guerras médicas, o protagonismo é de Atenas e não de Esparta. Ok? Então, a 16, letra D de dado. Galera, número 17, então, também. Olha só. Vamos pegar aí. São fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos daquilo que viria a se constituir na civilização grega, os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero. Então, claro, gente, para o estudo dos primórdios da Grécia, duas obras literárias, Ilíada e Odisseia, são fundamentais. Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionadas com a seguinte alternativa. Então, Ilíada e Odisseia tratam de quê? Letra A. O domínio do fogo, ofertado aos homens por Prometeu, não trata disso, né, gente? Dessa questão mítica, né? Letra B. A longa guerra contra Troia. Opa, tanto Ilíada quanto Odisseia, de maneiras diferentes, né? Uma mais próxima, outra mais distante, analisam a guerra de Troia. Então, ok, a letra B. Vamos ver o restante. Falam da implantação da democracia em Atenas? Não, muito antes disso. Os combates na Guerra do Peloponeso, mais antes disso ainda. E olha só a letra E. A conquista da Grécia pelas tropas romanas. De jeito nenhum. Muito antes de qualquer coisa assim. Né? Então a letra B de bola é a que corresponde ao contexto das obras Ilíada e Odisseia. Mais precisamente, a Ilíada trata diretamente da Guerra de Troia, enquanto a Odisseia trata do pós-Guerra de Troia. Beleza? Pessoal, fazendo então a número 18, coloca assim, ó. A respeito da Liga de Delos, que seria a base do imperialismo ateniense, podemos dizer corretamente, letra A, decorreu da aliança de cidades gregas e persas. Não, né, gente? A Liga de Delos foi criada pelos gregos para, exatamente, combater os persas. Letra B de bola. Pretendia libertar algumas cidades gregas lideradas pela cidade de Delos da dominação espartana? Não, da dominação persa, da ameaça persa. Ok? Letra C. Surgiu em um processo de sujeição ou de domínio exercido por Atenas sobre as demais cidades da Liga. Não, pessoal. As outras cidades da Liga colaboraram, não é, para que Atenas se fortalecesse, inclusive participaram diretamente, e não nesse sentido de submissão e sujeição. Letra D. Definia-se, de início, como uma aliança militar, ok, que previa autonomia para seus participantes, ok, reservando a Atenas o comando das operações, ok. A letra D está certíssima. Então, a letra E está errada. Ó. Mesmo sendo liderada por Atenas, Esparta apresenta grande influência sobre ela. Esparta não estava na região da Liga de Delos.
Esparta participa da Liga do Peloponeso. Então, nada a ver. Resposta, letra D de dado. Ok? Pessoal, fazendo então aí a número 19, vamos lá. Ela fala o seguinte: a democracia continua criando polêmicas e atraindo mudanças políticas. Na época de Clístenes, na Grécia Antiga, a democracia conseguiu espaços de poder importantes. Nos tempos de Clístenes, a democracia, então, Clístenes, Grécia Antiga, destaque para Atenas, a democracia, letra A. Firmou-se com propostas descentralizadoras, ampliando a cidadania, evitando a existência de trabalho escravo. Gente, o trabalho escravo era uma das bases que sustentava a democracia ateniense, certo? Então, não eliminou o trabalho escravo. Evitando a existência? Não, existia o trabalho escravo. Então, existia a democracia porque existia o trabalho escravo. Né? Letra B. A democracia facilitou a participação no governo dos cidadãos mais pobres. Você pode ser um cidadão mais pobre. Pode, né? Você pode ser um cidadão se cumprir os critérios que te colocam como cidadão, mais rico ou mais pobre. Então, nesse caso, mais pobre, chegando a remunerar os cargos políticos e reorganizando a administração da cidade de Atenas. Ok. A letra B, ela não falou que os pobres, em geral, tinham acesso à democracia. Mas esse sujeito era um cidadão mais pobre, problema nenhum. Não quer dizer que ele era escravo. Né? Então, a letra B está muito bem. Letra C, D e E, então, devem estar erradas, vamos ver. Letra C. Anulou a lei que defendia o exílio político? Não, pessoal. Né? Continuava havendo o exílio político, que era uma das piores punições consideradas em Atenas. Né? Então, de jeito nenhum, anulou, certo? A questão do ostracismo, né? Letra D. Considerou as mulheres como participantes da cidadania. Mulheres não participavam da cidadania, gente. Né? Mulheres não eram cidadãs. Letra E. Defendeu a criação de teorias políticas de Platão, organizando uma república onde prevalecia o poder nas assembleias populares. Caramba, foi uma viagem grande que a letra E afirmou, né, pessoal? Primeiro que Platão, dizer que ele criou teorias políticas é forçar a barra, né? Ele é um filósofo. Então, não por aí, a gente já poderia eliminar aí, né? E também trabalhando com a ideia de participação de assembleias populares, isso não é muito do feitio da democracia ateniense, né? E é uma democracia elitista. Número 20, para a gente terminar, então, essa bateria de questões sobre a antiguidade, está o seguinte. Tem uma bela imagem aí dos 300 de Esparta, certo? Conhecida aí de todo mundo. E a questão coloca assim: Frank Miller inspirou-se na verdadeira Batalha de Termópilas, ocorrida em 438 a.C. na Grécia, para escrever os 300 de Esparta. A adaptação da história em quadrinhos de Miller foi levada ao cinema em 2006 pelo diretor Zack Snyder, com o título de 300. Ok. A respeito do contexto das guerras médicas, por volta de 500 a 479 a.C., tema abordado no filme, assinale a correta. Então vamos lá, galera. Letra A. O domínio e a expansão naval fenícia. A gente pode parar aí, né, gente? Os fenícios não participaram das guerras médicas, foram os persas. Né? Letra B. O desenvolvimento de uma política imperialista, desenvolvendo uma política imperialista, apenas entrei em conflito com Esparta. Aí a guerra do Peloponeso, né, pessoal? Então vamos lá. Letra C. O expansionismo persa, que já havia dominado as cidades gregas da Ásia Menor e estabelecido o controle persa sobre as rotas comerciais do Oriente, ameaçava a soberania da Grécia, tornando inevitável o conflito grego-pérsico. Ok, é o que acontece. Né? Bom, letra D e E devem estar erradas. Olha a letra D. Esparta, por priorizar a formação física e militar, tudo bem,
cultivando no indivíduo o patriotismo incondicional ao Estado. Podemos parar de ler aí, né, pessoal? Onde é colocado Estado com E maiúsculo, no sentido de país, de nação, isso não existia na Grécia Antiga, ok? Isso é uma criação moderna. Letra E. O forte espírito militarista presente na cultura helenística e difundido em todas as polis gregas, todas não, né, pessoal? Apenas, por exemplo, o espírito militarista era bem fraco, né? A questão lá era mais a democracia, a filosofia e o comércio, certo? Então, pessoal, letra C. Bom, com isso, então, a gente termina mais uma bateria de exercícios aqui sobre a antiguidade clássica. Legal? Bom, a gente sempre, então, pede que vocês vão fazendo aí os exercícios, trazendo as dúvidas, a gente poder sempre comentar nas lives, beleza? Grande abraço a todos, então, pessoal. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.